Muito bem, Tati. Agradecendo então a Jesus pela oportunidade, ao irmão Moacir, né, que nos dá essa reunião aos sábados no Cantinho de Jesus. E é o cantinho que nos acolhe, né, gente? E vai conosco trabalhando aí para a gente melhorar. Na semana passada, nós vamos dar continuidade nesse estudo sistemático do Livro dos Espíritos, e nós estávamos falando sobre subjugação, a importância da gente ter o controle em nós, sobre os relacionamentos abusivos, porque a mediunidade ela abre esse leque para esse intercâmbio entre as relações dos espíritos, encarnados, desencarnados, são espíritos que se comunicam, que se relacionam, e que, de repente, essa relação pode ser construída até de maneira de subjugação. A obsessão nada mais é do que uma relação entre dois ou mais seres. E que não foi uma relação amorosa, não foi o casamento propriamente dito, como diz a doutrina espírita, que é a união permanente entre dois seres. Mas é ali alguma relação que, infelizmente, pode se relacionar com uma relação abusiva, onde o obsessor e da vítima, digamos assim, né, do obsediado, ou até mesmo da subjugação. E é interessante para que a gente possa abrir a nossa mente a esse respeito das nossas relações, não acreditar que a subjugação, a obsessão, seja apenas algo de desencarnado para encarnado, como o encarnado fosse aquela vítima presa que não tem jeito de sair. E que é uma relação aí que pode ser construída também aqui entre os encarnados. Como diz a Sueli Schuttner, né? A obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para encarnado, e ainda há a tal da auto-obsessão. Então, vê que às vezes a gente adoece os relacionamentos até conosco mesmo, né? Até a gente se relacionando com a gente ainda cai numa situação que não é tão favorável, vamos dizer assim. Mas a questão 475 do Livro dos Espíritos diz assim, Kardec pergunta da seguinte forma: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Claro que aqui essa pergunta, Kardec estava realmente se relacionando aos espíritos desencarnados. Mas nós sabemos que as pessoas encarnadas também são espíritas, porém encarnadas. Então, a gente pode ampliar a indagação das nossas relações e perguntar: podem alguém, por si só, afastar os maus espíritos, os espíritos ignorantes, que ainda querem uma relação de subjugação, uma relação de obsessão, uma relação de fascinação, né? Ainda pode, assim, uma pessoa nessa ignorância e se libertar, né, dessa pessoa que está o dominando? A resposta é muito favorável para a vitória de que essas coisas em breve não existirão mais, porque nós já estamos passando para o mundo de regeneração, a nossa mentalidade já está passando para o mundo de regeneração e nós não vamos querer obsediar ninguém. Nós não vamos querer que ninguém fique aprisionado a nós. Nós não vamos querer subjugar ninguém e nem fazemos esse fascínio desorientado. E aí, quando eu não quiser mais, olha que maravilha, eu não vou mais fazer de ninguém refém, independente se eu estiver encarnado ou desencarnado. Mas a pergunta era para saber se a possível, e a gente sabe que não é assim, né? A possível obsediado, se ele pode se livrar dessa obsessão. Aí diz a espiritualidade amiga: sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Essa parte é tão consoladora e ao mesmo tempo esclarecedora, que é digna da nossa doutrina. Pensa bem, qualquer situação que a gente esteja sobre um jugo, que a gente tenha deixado ser dominado, vamos dizer assim, se a gente quiser, com firmeza, com vontade, é possível da gente romper aquilo. Hoje, muito em voga, falado aí a respeito das questões, muitas vezes, das mulheres, mas não são só as mulheres, né? Em qualquer ser, falando para poder
sair desse jugo, dessas relações, desse relacionamento abusivo, como é que pode? Então, basta ter vontade firme e querer mesmo. Aí Kardec vai explicar. Vamos entender o que seja vontade, porque Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele dedicou um capítulo para nos explicar o que significa vontade. Lá no capítulo 2, com o nome vontade. Porque quem aqui, gente, não quer se livrar da obsessão a qual vive? E olha que muitas das vezes a gente nem acredita que a gente está vivendo uma relação obsediada, nem que estamos construindo uma relação de obsessão. E às vezes a coisa é mais sutil, né? E às vezes a gente vai para o centro espírita para poder ficar livre do obsessor, como se a gente não os alimentasse. E quando fala esse consolo de que qualquer pessoa com vontade consegue se livrar da obsessão, nós precisamos entender o que é seja vontade, porque a vontade, então, é um remédio. A vontade é o esclarecimento que vai nos fazer romper com uma relação mal esclarecida, com uma oportunidade que a gente abre para alguém nos ofender, para alguém nos maltratar, nos subjugar, seja encarnado ou desencarnado. Aí Emmanuel vai explicar o que seja vontade. Já, junto com a voz assim, da filosofia, nós vamos entender o que seja vontade. Ele fala lá assim, comparemos a mente humana, o que seja a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Então, não é uma mente adoecida, está falando de uma mente equilibrada, de uma mente saudável. A mente, para ser saudável, quando ela é o espelho vivo da consciência lúcida. Por que da consciência lúcida? Aonde estão as leis divinas? Na consciência. E uma consciência lúcida vai estar espelhando para mim o meu norte, a minha bússola, para onde eu tenho que ir. Então, comparando a mente humana, a mente lúcida, a mente saudável, que está mostrando ali a consciência, há um grande escritório subdividido em diversas seções e serviços. Gente, essa parte de Emmanuel é tão linda para mim, e tenho certeza que para muitos, porque ela vai falar e ela vai comparar como que a vida precisa ser administrada, como o pensamento precisa ser administrado, como que as coisas que a gente cria precisa de administração, precisa de gestão. Eu costumo dizer, defendendo os estudos da qual eu sempre gosto aqui na matéria, que administração é vida. Como pode a gente sair do ensino médio sem entender administrar? Administrar o dinheiro que lhe chega, administrar o tempo que utiliza, administrar os pensamentos, administrar as ideias, administrar as emoções. As emoções precisam ser administradas. E Emmanuel vai falar aqui, porque ele, olha só, compara como se fosse um departamento, um escritório subdividido em seções, bem essa coisa de gestão, né? Então ele fala que nesse escritório tem um departamento do desejo. E o que é o trabalho do desejo? Qual que é a tarefa desse departamento? Em que operam os propósitos e as aspirações. Então, os funcionários dos desejos são os nossos propósitos e as aspirações, que é o que vai acalentar e estimular o trabalho. Eu estou trabalhando com propósito, com aspiração? Então, nesse departamento da minha mente tem lá o desejo. Tem um outro departamento também que ele vai falar que é o da inteligência. E essa inteligência dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, aumentando, crescendo, evoluindo. Depois vai dizer do departamento da imaginação. Onde que trabalha essa imaginação? Ele fala, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Como que a gente precisa aumentar os sonhos pelo ideal, os sonhos de poder ter uma mente lúcida, que vai estar sempre conversando consigo e buscar na consciência Deus conosco. E alimentando a cultura. Como é importante, né? Essa sensibilidade. Vai falar do departamento da memória, que é arquivando as súmulas das experiências
e outras ainda que definem os investimentos da alma. Esse departamento da memória, ele é importantíssimo. Quem aí participa de muitas reuniões mediúnicas, inclusive reuniões de desobsessão, vão ver como esse departamento é utilizado pelo espírito para que ele possa entender aquela situação de obsessão como é patética. Porque se ele for buscar nesse patrimônio da memória, ele vai lembrar que muitas vezes de vítima ele não tem nada. Portanto, não tem direito de vingança, porque ninguém o tem. E é interessante, Emmanuel, buscar isso, porque a gente vê que esses departamentos, muitas vezes comentado e explorado no mundo oriental, é falado por esses números de corpos que o espírito adquire ao encarnar. Porque eles vão falar do corpo físico, os orientais falam do corpo energético, do corpo emocional e do corpo mental. E é mais instigante ainda porque a filosofia vai nos falar sobre vontade também. Vai falar que vontade, Platão, segundo Platão, vontade é controle, é movimento divino em nós, é entusiasmo que vem de ethos. E ethos significa Deus em si. A gente tem que estar com uma mente muito lúcida para a gente poder encontrar Deus na nossa consciência. Para isso, a gente só precisa manter a mente saudável sem precisar adoecer. E a prece ajuda, bom comportamento ajuda, a doutrina espírita ajuda, né? Então, Platão continua, só vai te construir, né, se for consciente. A vontade, a gente só vai construir uma vontade se for consciente. E aí sim vai ser essa força divina que vai nos construir. Porque vontade mesmo, gente, ela não passa. O que passa, segundo Platão, é desejo. E aí desejo a gente tem como saciar, matar. Vontade não. Então, vejamos, a ação por um dever é vontade. A ação por desejo, geralmente, é egoísta, é uma ação de apatia. Apatia só se alguém der, ausência de vontade. Por exemplo, eu tô com vontade de tomar um açaí, mas não quero ir lá buscar de jeito nenhum. Uma preguiça de ir lá buscar esse bendito desse açaí, vou lá não. Gente, eu tô com vontade? Jamais. Primeiro que eu tô egoísta, eu quero que aquilo me dê na mão. Haja visto que tem um tanto de filhos assim, criando umas relações sem vontade, né? Eles querem tudo, não vão fazer nada e pedem para os pais fazerem no seu lugar. Assustador. Então não é vontade, porque vontade não passa. Você quer fazer o bem hoje, o bem que você faz hoje não te sacia, você quer fazer o bem amanhã. Você quer viver hoje, mas você não quer viver só hoje, amanhã você quer viver também. O que traz uma alegria para o espírito, por isso que o espírito é eterno. Então, Emmanuel vai falar que acima de todos esses gabinetes, de todos esses corpos físicos, que a gente pode chamar então o corpo de energético, emocional, mental, de todos os departamentos de desejo, de inteligência, tem o que governa todos eles. Que aí o Emmanuel vai falar que é o gabinete da vontade. Lembra? Aquelas palavras de Jesus, pelas suas obras vos conhecereis. Pela vontade que eu tenho de fazer o bem, de atender o divino em mim, Deus em mim, eu serei reconhecido. Se eu não tiver essa vontade, se eu tiver apatia, se for só desejo, também serei reconhecido. Emmanuel vai dizer que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Gente, a ciência administrativa, a ciência da administração, a ciência da gestão, ela é fundamental para a gente viver bem, para a gente se relacionar melhor, porque tudo precisa de gestão. Olha para a natureza. Claro que a natureza tem o gestor maior, né? A inteligência suprema. E às vezes a gente ali, essa inteligência em desenvolvimento, querendo atrapalhar, mas às vezes também a gente acerta, né? Então ele vai falar que a divina providência concedeu-a por auréola luminosa a razão. Então, a divina providência concedeu a vontade em nós pela razão.
depois da laboriosa e multimilenar viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Vejamos que muitas vezes, quando nos falta vontade, Deus em si, de consciência lúcida, a auréola da razão, entendendo como que eu vou organizar tudo isso, como eu vou administrar tudo isso, e vencendo e organizando até minhas emoções, meus desejos, meus impulsos, né? Controlar pela vontade meus desejos que são efêmeros, então eu não vou sair desorientado porque eu tenho um desejo de querer alguma coisa que é algo que eu vou destruir. Eu costumo dizer que para poder comparar a vontade de desejo, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho vontade de me alimentar, porque eu não vou ficar com fome, né? Então eu quero me nutrir. Eu vou sentir falta de uma alimentação, e eu costumo dizer que é comida viva, comida de verdade. Mas quando eu tenho desejo de matar a fome, serve até comida de mentira. Serve uns chips, uma coisa embalada, qualquer coisa que não tem uma menor nutrição, né? Às vezes a gente fala assim, que chips de isopor, e a gente acha assim, matou a fome, que daqui a pouquinho vai estar com fome de novo. Mas e a minha vontade de me nutrir e cuidar do meu corpo? É divina, é Deus em mim. E aí eu consigo começar a pensar nessa vontade que governa tudo, que dirige tudo, que é Deus em mim, para manter vivo a vida maior em mim. E uma vida divina não subjuga ninguém e nem quer ser subjugado por alguém. Estando os espíritos em planos diferentes ou no mesmo plano. Por isso é que a gente tem que entender essa vontade de dominar nossos instintos, porque passamos pelas emoções primárias do instinto, muito hoje bem declarada e identificada desde a fase animal, que são as 4 primeiras emoções, que começamos a trabalhar lá na províncias obscuras do instinto, sem vontade, quando a gente não tinha uma vontade esclarecida, quando a gente não tinha uma consciência lúcida, quando a gente não tinha racionalidade, mas nós já imperava em nós a tristeza pelas emoções, o medo, a ira e a alegria. Veja, essas 4 emoções primárias, muitas vezes nós temos os nossos desejos ligados a ela, para matar nosso medo, para matar nossa ira, porque a gente quer matar de uma vez, né? Para matar nosso medo, nossa ira, nossa tristeza. Então, tristeza a gente quer matar de todo jeito. Hoje em dia, agora ninguém pode ficar triste, é uma coisa, né? Tem que ficar todo mundo alegre de Instagram. E quando vai para a alegria, a gente tem desejo não é de alegria, é de euforia. Porque começou a adoecer essas emoções que a gente traz no instinto. A vontade tira isso da gente. Nós estudamos na semana passada e lembramos de como que a gente não pode abrir a porta para esses relacionamentos abusivos, que hoje aqui a gente está chamando de obsessão, de subjugação, e que foi através dos nossos vícios, né? Das nossas fraquezas. Então, muitas vezes, os nossos desejos podem abrir porta para esse tipo de situação, principalmente quando não estamos com a consciência lúcida. Para considerar-lhe, Emmanuel continua, para considerar-lhe, perdão, mudou aqui, para considerar a importância, basta lembrar que ela quem a vontade, é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Vamos colocar essa força como nossa energia, como nossa interpretação da vida? Tem um texto lindo de um pai de uma amiga minha, que inclusive ela colocou um blog, e está no Facebook, eu até repliquei, vou colocar no grupo do Cantinho. E ele fala exatamente sobre essa questão da energia, que tudo é energia, mas que é essa interpretação que a gente tem, dessa leitura que a gente tem da vida, de tudo aquilo que tem em nós. Então, se essa vontade governa todas essas energias que estão incorporadas no meu conhecimento, no nosso conhecimento,
é ela que vai nortear as nossas ações, os nossos trabalhos, as nossas relações. E Emmanuel fala que é tanto isso, que é essa força, que é essa energia, que ele começa a comparar com energias. A comparação dele aqui no livro, o capítulo é Vontade, o livro é Pensamento e Vida. No livro Pensamento e Vida, é sobre que ele vai começar a explicar. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. E aí ele fala, o pensamento é força, mas a gente pode colocar que essa força como energia. O pensamento é energia eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que se servem a romagem. Essa romagem é o caminho percorrido. Então, veja que como esse ensinamento tem tudo a ver com as ligações e as relações que a gente cria através da nossa vontade, chegando a criar uma obsessão, uma fascinação, uma subjugação. E é importante a gente conseguir entender isso para conseguir ver que tipo de relação que eu estou envolvida, que eu consegui criar através da vontade, das energias que imperam em mim, que é a forma como eu tenho da minha essência de relacionar com tudo à minha volta. Então, às vezes, quando eu vejo alguma coisa, diga. Ô, Tati, posso te interromper um pouquinho? Pode. Anália. Olha só, Tati, isso que você está falando é uma coisa muito interessante. Na verdade, se a gente for ver bem, se a gente tiver esse domínio, né, que você está falando das nossas atitudes, aquilo que atraiu um obsessor, né? Se a gente conseguir esse domínio, a gente pode adquirir de um obsessor um grande amigo, né? Pela transformação da gente e tudo mais, a gente vai acabar adquirindo um grande amigo. É isso mesmo, porque as relações vão mudando, porque as relações são construídas e reconstruídas. Sim. Ligadas com a nossa vontade, com essa força, com essa energia que é Deus em mim, chamado vontade, porque me traz da consciência lúcida, onde está a lei divina, que me norteia. E o resumo da lei divina é justiça, amor e caridade. É o amor fonte mantenedora da vida por excelência, justiça, que é o ajustamento a esse amor, a esse me moldar a esse amor, e caridade, que é a vivência desse amor. Então, quando eu passo a exalar esse tipo de energia através das relações que eu tenho com todas as criaturas à minha volta, até com aquele que um dia eu criei uma relação não muito legal de subjugação, uma relação não muito legal de obsessão, eu posso mudar. E isso, gente, é tão legal essa contribuição que a Anália trouxe, porque ela colocou aqui para a gente uma possibilidade da gente mudar. Lembra a resposta da 457? Era o seguinte, que dependia da nossa vontade para a gente poder sair daquela relação. A gente sair daquela, desconstruir aquela relação obsessiva e, como diz a Anália, passar para uma relação afetiva, amorosa, com base na consciência lúcida que traz a justiça, o amor e a caridade. É muito bonito, gente. Porque quando fala só a resposta sem vontade, e a gente não vai buscar na filosofia, buscar na doutrina, o que é essa vontade em mim, que é essa energia que sai de mim, que vem de mim, mas que é uma energia divina. Não é a energia do meu desejo, que eu tenho vontade de matar, o desejo de comer uma carne, né, amigos? Aí a gente vai lá e mata o bicho e come a carne e destrói aquilo, é uma coisa horrorosa. A gente pode ver que até nas nossas relações afetivas, sexuais, a situação é de um desejo mesmo, um desejo sexual, você quer quase que destruir o outro, você quer consumir o outro. No linguajar popular, ainda assim é utilizado que alguém come alguém. É algo de destruição.
Se for vontade em mim de me relacionar e construir uma coisa com a outra, eu vou me basear por Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, que ela coloca como ato sexual como algo que alimenta a energia divina e não se esgota, não se cansa, não tira a energia dos parceiros, e sim os renovam. Gente, isso é maravilhoso demais. Nós estamos passando por um mundo de regeneração, nós estamos nos regenerando para a gente chegar nesse patamar. Se a gente não entender das nossas relações e começar a nos ajustar ao amor e vivenciar o amor através dessa caridade, e não só da caridade que a gente vai lá distribuir cesta, nada contra a tarefa de assistência, pelo amor de Deus, precisamos dela, porque quanto mais a gente assiste, mais a gente é assistido nos nossos pensamentos para ir abrindo a cabeça, né? Mas é para dizer que é muito mais além disso. É isso também, mas é mais do que isso. Porque tem que exalar em tudo que eu me relaciono. A relação de mãe e filha, quanta doença tem? Gente, se formos olharmos com sinceridade, posso olhar para a minha maternidade e digo para vocês com lamento, mas com uma certa alegria, como já fui obsessiva com meus filhos. Já passei pela vontade que veio sendo trabalhada, Deus em mim, com o uso do livre-arbítrio, pelos instintos. Lembram obscuros do instinto? Medo, ira, alegria e tristeza. Temos mais outras emoções hoje que a gente pode analisar, já chegam em 7. Mas essas eu trouxe lá do instintos e veio mal educada até hoje. A qual agora tento trazer uma vontade, Deus em mim, com o uso do livre-arbítrio, me beneficiando pelo causa e efeito, vivendo uma relação, uma evolução, né, espiritual eterna, porque não acaba, não tem linha de chegada. O espírito nasce, mas não para assim de evoluir, não tem uma linha, é uma linha do horizonte. Então a gente começa a querer se relacionar para melhorar. Eu preciso entender do ponto de partida que eu estou, sem condenação, compreendendo o mal como uma ignorância, algo que eu ignorava da lei de amor, justiça e caridade. Tem algum problema eu ignorar? Gente, tem 1 milhão de coisas que eu ainda ignoro. Eu não sou espírito perfeito. Jesus é, eu não. Então é preciso saber o que eu ignoro da lei de amor no meu dia a dia. Porque se eu olhar para a relação minha com o meu chefe, será que é uma relação perfeita? Quando é que me sinto subjugada? Se eu olhar para as relações com os meus filhos, com a minha mãe, olhar com meu namorado, com meu amigo, com minha amiga, com essa interação até mesmo com o meu mentor espiritual, como eu me posiciono, como eu me relaciono com ele. Eu o ignoro? Eu insisto em querer fazer do meu jeito? E aí a gente começa a ampliar, porque senão a gente não se coloca dentro do estudo e não bebe o que a gente pode beber, não alimenta do que a gente pode alimentar para viver melhor, né? A gente fica achando que é só aqueles casos de obsessão que aparece lá na reunião mediúnica e que eu não tenho nada a ver com isso e que algumas vezes eu fiquei obsediada, aliás, quem ainda, porque passou por uma situação dessas, né? Porque tem muitos nós espíritos que se recusa a acreditar que são obsediados, porque jamais, nunca. Divaldo, 30 anos. Chico nem se fala. Agora a gente, né, deve estar isento dessas coisas. Claro que não, a gente está ignorando a realidade de nós mesmos. Estamos num processo, como diz a psicologia, de negação de sua vivência, do que vive. E aí é necessário trazer luz, trazer conhecimento para as nossas realidades. E aí Emmanuel vai dizer para a gente que essa vontade que serve nessa romagem do espírito, essas metas supremas traçada pelo plano divino. Gente, a vontade, ela é essa energia, esse pensamento que vem do pensamento, né? Que traz isso, ele fala, a vontade, contudo, é o impacto determinante. É o que vai determinar. Porque vocês querem ver? Quando a gente ainda está na ignorância, a gente fala assim,
Eu não tenho vontade de deixar de obsediar meus filhos, não. Você sabe por quê? Mas só que a gente não fala que é obsediar, a gente não fala que é uma relação de obsessão, não. A gente fala sim, que a gente tem que ter uma justificativa e um processo de negação. Muitas vezes a gente fala assim, que isso é a minha missão, eu tenho que cuidar deles, eu tenho que controlar eles. Olha, cuidar não é controlar. Isso eu estou falando para filhos adultos, tá, gente? Criança, até 7 anos é um processo, de 7 anos a 14 é outro, de 14 a 21 é outro, de 21 depois é outro. Pode ficar adulto. Pois os filhos ainda chegam na ciência. É outra história. Nós temos que acompanhar esse processo e falar que parar de usar desculpas para que as nossas relações hoje não sejam umas relações amorosas, como diz. Então, por que a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos essas questões de obsessão? Para a gente ter vontade, para não ser isso mais. Porque Jesus, quando ele veio nos libertar, ele não falava para quem estava dominando, ele falava para a vítima. Lembra? Vai e não peques mais. Lembra dos 10 obsediados que Jesus tirou os demônios? Só um voltou para agradecer. E geralmente aqueles voltaram com seus males porque não mudaram seu comportamento. Mas se a possível vítima, que a gente sabe que não é vítima por causa da lei de justiça, causa e efeito, mas quem está numa situação, digamos assim, de aparente vítima, ele detém o poder de terminar com aquilo. Por quê? Porque ele detém da vontade. Se ele quiser, ele para com aquilo, ele fecha a porta, ele muda, ele põe a energia Deus nele implantado para fazer o bem, de acordo com a consciência iluminada, uma consciência não adoecida. Reparam que muitas vezes as pessoas, sempre suposta vítima, gente, porque se com a vontade a gente se liberta, ninguém é vítima mais, concorda? E pela causa e efeito a gente sabe que não tem nenhum algoz e nenhuma vítima. São circunstâncias que oscilam e que a gente se permite a ignorância prevalecer. Mas quando essas possíveis vítimas de relacionamentos abusivos, elas não se alimentam de vontade, mas se alimentam de desejo de vingança, se alimentam de uma série de outras coisas que não é a vontade. A vontade de viver melhor, porque aí eu passo a viver melhor, eu passo a pensar melhor, eu olho a circunstância de interpreto de outra coisa, porque eu começo a olhar o que tem de melhor em mim. Vontade, Deus em mim. Olho para mim. E aí eu começo a mudar o meu posicionamento. E por mais que o outro queira me subjugar, ele não consegue. Então, Emmanuel vai explicar que nessa vontade, que contudo é impacto determinante, ele fala que nela, todos nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Eu vou ficar parado e aceitar tudo isso, ou eu vou me movimentar. Um exemplo muito grande de vontade de desejo, hoje nós estamos falando isso para a mocidade do GEAC, da Casa Espírita GEAC, que foi aquelas circunstâncias quando Jesus foi interrogado por Pilatos, e que Jesus disse que meu reino não era de outro mundo. Meu reino não é deste mundo, porque Pilatos questiona se ele era rei, né? E Jesus, Pastorinho ainda dá essa interpretação, que Jesus ficou com altivez e não subjugado. Olha que diferença. Por que Jesus não ficou subjugado? Porque ele não acreditava, ele sabia pelo pensamento, né? Então ele não se entregou que ele estava ali sendo condenado, que era o fim, porque o reino dele não era desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meu reino é o reino do Espírito, e o Espírito sobrevive isso aqui. Vocês estão achando que estão me matando, seria mais ou menos isso, né? Mas vocês não me matam. Vocês tiram meu corpo, eu ainda continuo. 2021 anos depois, estamos aqui. Quantos cristãos no mundo? Quantos utilizando o modelo de amor materializado na Terra? Mataram Jesus? Se aproximando do Natal, o dia em que comemoramos o nascimento de Jesus em nós, ou o renascimento, ou o descobrimento, ou entendendo que Ele ainda está em nós, na nossa essência,
essência, esse espírito crístico nos impulsionando a vontade de viver o bem, de fazer o bem, alinhada a todas as leis divinas. Emmanuel vai dizer que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Destino de quem, gente? Do Espírito que é eterno. A vontade do Cristo, de Jesus, naquele momento de julgação, era de nos ensinar a superar todas as vicissitudes, a viver a vida do Espírito ainda na Terra, a viver o amor aqui, a ter essa vontade imperando em nós. E aí, não cabe subjugação. Por isso que Jesus não se rebaixou diante de Pilatos, de quem poderia falar para ele, você vai ser absolvido ou não? Tu és rei? Ele, olha, você que diz que sou rei. Não estava preocupado com isso, não. Está dizendo. Então, diz Emmanuel que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Um espírito harmonizado com as leis de justiça, amor e caridade. Ele não entra, ele não cria uma relação de subjugação. Ele não cria uma relação de obsessão. Então, curemos a nós mesmos. Trabalhemos, utilizamos tudo isso que a gente tem nesse departamento do espírito, controlado pela vontade da memória, departamento do desejo, né? Departamento da imaginação, da memória, todos esses departamentos em prol da nossa evolução, da evolução espiritual, para que a gente possa ter equilíbrio suficiente e, por fim, as nossas relações abusivas. Porque uma relação de obsessão, de subjugação, é uma relação abusiva. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei interrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Se eu já tenho uma relação que está ali de uma reflexão mental, que eu já estou em sintonia, já adoecida, o que é preciso eu fazer? A vontade, ela pode não ser imperativa nessas condições, mas ele diz o seguinte, por causa dessa sintonia, que é uma lei irrevogável, mas a vontade, ela impõe a disciplina. Ah, isso significa que eu sou o quê, Tatiana? Eu gosto de falar, de fazer fofoca. Adoro conversar da vida dos outros. Aí eu encontro uma pessoa que tem uma sintonia e toda vez que a gente encontra, a gente já desce além, só fica discutindo vida alheia. E aí a gente criou uma relação de sintonia. Ai, o que eu faço? Toda vez que eu estou com ela, estou falando dos outros. Relação triste, né? Uma relação de uma certa subjugação ante a lei de amor. Contrária à lei de amor, porque eu estou numa relação de obrigação com a ignorância. Estou deixando a ignorância tomar conta de mim, estou deixando o mal, que é a ignorância, tomar conta de mim, me subjugar por esse mal. Aí o que Emmanuel fala? Mas a vontade coloca a disciplina. Então, se eu não consigo parar de falar porque eu estou com essa pessoa devido à sintonia, eu me afasto desta pessoa, eu tiro o campo da influência e me mantenho em disciplina até eu estar em harmonia com o meu espírito pela lei de amor, e ao encontrar com ela de novo, eu já não estou subjugado pela ignorância, eu já consegui falar de ideias e não de pessoas mais. Tá vendo como que a vontade ela consegue fazer com que a gente saia desses tipos de relação? Porque ela pode sair pela disciplina. Tati, diga, minha linda. Nem sempre você pode afastar, né? Talvez está do seu lado aqui, você não tem jeito de afastar da pessoa.
Ó, Denise, sempre tem, né? Porque os espíritos falaram assim para gente, que depende da nossa vontade. Esse afastamento não é um afastamento necessariamente físico, mas é um afastamento da força, da energia que impulsiona. Então, por exemplo, você fala assim, tá do meu lado, e você está pensando assim que é um espírito desencarnado que você não vê, é nesse sentido? Não, É? é na pessoa, pessoa encarnada mesmo, que gosta de fazer essa fofoca, entendeu? Ah, pois é, mas olha só, você não gosta, você não está podendo afastar dessa pessoa, mas É. você afasta do assunto. Você precisa encontrar uma disciplina em você, que é o que Emmanuel nos instrui aqui, para que a gente saia desse contato de sintonia que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho uma sintonia com essa pessoa que está gostando da fofoca e está aqui. Eu não consigo, vamos supor, me afastar muito dela, vamos supor que ela seja minha mãe, estou supondo, tá? Eu estou aqui com a minha mãe adora falar da vida dos outros, e eu não gosto de falar da vida dos outros. Mas eu não posso sair de perto da minha mãe, porque se eu sair de perto da minha mãe, pode sair de perto da sua mãe, não tem problema nenhum. Mãe e filho não foi feito para ficar grudado a vida toda. Aliás, quando a gente honra nossos pais e nossas mães, a gente sai deles, sai muitas vezes de perto deles durante um período, porque a gente precisa viver a nossa vida, senão a gente não vai estar honrando. Então, não é que vai abandonar pai e mãe, não, gente, entenda. Assim como tem mãe que fica obsediando o filho, não deixa o filho sair, não deixa o filho viver, né? E eu tenho pessoas próximas que já viram o filho entrando numa igreja e dizia que preferia estar vendo o filho no caixão. E outras que ainda dizem assim, todos que estão casando vão voltar. Hoje, de fato, todos os divorciados estão morando dentro da casa dela. Acha a oitava maravilha do mundo. Isso não é uma relação saudável, não está nada diante, mesmo sendo de uma mãe. Mas de um sentimento ainda ignorante, adoecido. Não é legal. E aí, o que você faz diante disso? Você alimenta a ignorância da sua mãe por uma questão de sintonia, de uma codependência emocional? Não faz um bem nem para você, nem para ela. E aí é necessário que a gente, nessas ocasiões, abandone pai e mãe, o comportamento do pai e da mãe, para que a gente abrace um comportamento cristão. E aí a mãe começa a falar das pessoas, a gente ouve e segura pela disciplina para não falar, e sai um pouquinho, muda de assunto, traz uma nova história, sai de perto. Não luta contra, não fala, mãe, para de falar da vida dos outros, eu não gosto que a senhora fica falando. Escute, não. Lembre de Jesus com Pilatos. Meu reino não é desse mundo. Não vou discutir com você. Não vou discutir com a minha mãe. Não cabe. Filho não discute com a mãe. Que é isso? Não dá. Não tem hierarquia para isso. Então, é necessário que a gente consiga, pela disciplina, afastar do comportamento. Então, a meta é a vontade pura, ação por viver. O ápice da vontade da vida é progredir, é melhorar, evoluir moralmente. O melhor que podemos fazer por quem amamos é crescer como seres humanos. Isso é fantástico. Platão diz que vontade é Deus em nós. Diga. A gente pode mudar o rumo da conversa, né? Deve. É um dito popular, né? Muda-se o rumo da conversa e começa a ver os pontos positivos que aquela pessoa da qual nós estamos maldizendo, né? Então, se a gente passa a mostrar os pontos positivos, seja quem quer que seja, reflete nisso aí. É muito comum hoje você estar vendo a televisão e a televisão te mostrando coisas. Então, eu não vou criticar o canal, vou criticar o repórter. Não, definitivamente ele está ali fazendo o papel dele. O que eu posso fazer é uma prece por eles quando eu vejo que ele está fazendo coisas que não deveria estar fazendo, né? Porque senão a gente cria o hábito da maledicência. Isso é um negócio assim, não é por falar mal, não, mas... Não é por falar mal, não, mas... Então, muda o rumo da conversa, porque aí a pessoa fica sem graça e pode até, às vezes,
nos xingar, não entender, mas eu fiz a minha parte, sabe? A doutrina me ensina isso. Eu não posso desprezar ninguém. Eu posso, sim, tentar abraçar essa pessoa de uma maneira diferente, um amor diferente. Desculpe aí Nestor, a gente agradece essa contribuição valorosa e tão atual desse assunto nos dias de hoje, porque o campo religioso e político no nosso país, sempre, e no mundo inteiro, sempre é motivo para maledicência. Quando Jesus também estava lá em Pilatos, ele estava entre os poderosos da religião e os poderes políticos, que naquela época não tinha televisão para mostrar, mas a nossa televisão mostra isso o tempo todo. E nós aqui estamos falando de um universo, de uma força da família, que quando isso está dentro daquele que está muito próximo, que está dentro da nossa família, que é nosso pai e nossa mãe. Mas tem uma frase tão bacana para Jesus, que é quando ele disse para aquele jovem, que o jovem falou, Senhor, deixa eu seguir você, mas antes eu preciso enterrar meu pai. E ele diz, deixa os mortos enterrar os mortos. Então, olha, aquilo que já está morto, que às vezes você vê que o seu pai já está idoso, sua mãe está idosa, já está em um processo que a maledicência adoece a alma e o corpo, gente. Às vezes os nossos idosos, tão amados e têm que continuar sendo amados, entraram em um processo nessa encarnação de adoecimento da alma. Você não vai consertar seu pai e sua mãe, não é papel de filho consertar pai e mãe, é o fim do mundo, não inverter as ordens uma hora dessa. Mas sabendo que eles deram o melhor que puderam e que, segundo a providência divina, foram os melhores espíritos para ser nosso pai nessa encarnação, porque era aonde e como a gente evoluía melhor. A gente vai resolver nossas questões com eles, então não é para mudar pai e mãe. E se forem eles que estiverem falando, e agora a consciência mostrando, deixa o pensamento morto dele ser enterrado por esse pensamento mesmo. Mas fica você nesse processo de educação mental trazida para o Nestor, faz a prece, cala, faz igual Jesus diante de Pilatos, cala. Não alimente em você e nem neles. Se for um irmão, que é um pé de igualdade, de hierarquia, para que bater boca? Para que discussão? Mostra o lado bom. Se a pessoa não gostar, cale. Discute não. Nestor trouxe uma contribuição valiosa. E é por aí. É nessa circunstância mesmo. Platão ele fala que a vontade é Deus em nós, que constrói a si mesmo. Ame a si mesmo. Salve a si mesmo. Vive como ser humano. O ser humano é aquele que já dominou os instintos. Se nós ainda não dominamos todos os nossos instintos, os nossos ímpetos, não temos a vontade do bem pelo bem, nós ainda não somos humanos. Mas nós estamos em processo de humanização. Olha que maravilha! Nós estamos em processo de humanização. Então, trabalhemos para a nossa humanização. Cada vez melhor, cada vez mais afinco, né? Mas então, por essa vontade que aí a gente entendeu um pouco melhor, né? A gente consegue sair das relações de obsessão, de subjugação, das relações abusivas. Como diz a Anália, com amorosidade, mudando a direção da força. Como diz o Nestor, mudando de atitude, falando bem ao invés de falar mal. Posso falar uma coisa, Tati? Oh, claro. Ah, gente, a Fanny, ela é a filha do pai que fez o texto maravilhoso sobre energia que eu vou mandar lá no grupo do Cantinho para vocês verem. Diga, Fanny. Então, quando a gente vê alguém com alguma situação que nos incomoda, é sinal que tem algo em nós que está precisando melhorar, né? Então, é uma oportunidade da gente rever o que a gente precisa melhorar. E não é o outro que tem que alterar, é a gente, é a nossa reforma íntima que precisa ser revista. Porque ninguém consegue ver falha no outro se essa falha já não existir em nós. É dessa forma, porque é o seu olhar, é a sua interpretação que está mostrando que você tem. Porque se você não tivesse aquilo, você não via isso de jeito nenhum.
Então, é interessante que se você já está... Mas como nós ainda estamos ligados por sintonia, por isso que nos incomoda, e como diz o Emmanuel, a vontade ali vai ter que, então, que imperar pela disciplina, eu tenho que entender que aquilo me incomoda porque aquilo tem em mim, tem que fazer como sugerido pelo Nestor, começar a fazer uma prece porque me reequilibra e olhar e tomar uma atitude contrária àquela que eu estou tendo. Focar nas coisas boas se eu estou falando mal, por exemplo. Então, o que tem de bom ali? Porque se eu enxergar alguma coisa de bom ali, é alguma coisa de bom que eu tenho em mim, como bem você trouxe, Fanny. Então, eu vou buscar no outro o que tem de bom, se eu conseguir ver o que tem de bom em mim. Mas se eu focar também só, esse negócio está me incomodando, é porque eu tenho esse incômodo em mim. E falar, eu também sou assim, e me desistir de mim, eu não vou estar com disciplina para desenvolver a minha humanidade. Mas muito bem colocado, uma contribuição valiosíssima, porque se eu identifiquei aquele mal, é porque aquele mal ainda está em mim, eu tenho olhar para ele, eu tenho interpretação para ele, porque ele está ainda em mim. Como eu estou aqui para progredir, eu vou utilizar com muito amor e benevolência pelo outro, porque aquilo também me tem, e sabendo que é um processo de disciplina para estipar com a ignorância que ainda estamos envolvidos com ela. E eu só resolvo a ignorância, eu só acabo com a escuridão com a luz. Então, eu só acabo com a ignorância com o conhecimento. E ela realmente, esse conhecimento se solidifica quando ele vira sabedoria. E ele só vira sabedoria se eu praticar o conhecimento, que é o que Nestor trouxe a sugestão da prática. Olha, eu falo das coisas boas, eu mudo de assunto, que é uma ação, né? Continuando no Livro dos Espíritos, lá na questão 476, Kardec vai fazer a pergunta assim, falando muito sobre essa questão de obsessão, de subjugação. Então ele fala, olha, mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito, e lembrando, pelo espírito ignorante, por aquele espírito que está afastado, está ignorando as leis divinas, seja de tal ordem que o subjugado não a perceba. Aí lembra um pouquinho da pergunta da Denise, né? Que às vezes está tão perto da gente, né? Ou então que a gente não está vendo que a gente está sendo obsediado, ou que a gente está sendo subjugado, ou que a gente está sendo um processo de fascinação. Então, olha, mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que a subjugação não a perceba, que o subjugado não a perceba? E aí ele continua perguntando. Se for assim, sendo assim, se existe uma forma da gente estar obsediado e a gente nem perceber, sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? Era o que Jesus fazia, né? Ele chegava e acabava com aquela relação de obsessão, em alguns casos. E aí ele pergunta, e nesses casos, que vem um terceiro e consegue pôr fim naquela relação abusiva, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Gente, essa pergunta de Kardec é muito desejo nosso, não é não? Eu nem vou falar vontade, vou falar desejo. Por quê? A humanidade deseja tanto que alguém venha salvar ela, né? A gente precisa de alguém que venha fazer por nós aquilo que a gente não está disposto a fazer. É uma coisa impressionante. Lembra do desejo? Doida para comer açaí, mas tô com uma preguiça de ir lá buscar. Quem vai buscar açaí para mim? Tô doida para me salvar. Quem vai me salvar? Né? Então, Kardec está perguntando assim, pode? Porque eu tô tão assim, nem percebi a subjugação, a relação de obsessão, não estou percebendo. Então, pode vir uma terceira pessoa e me resolver isso para mim? E aí, se vir essa terceira pessoa, como é que tem que ser a condição dela? Porque aí eu vou procurar só essa terceira pessoa para poder resolver a minha vida. Que ela vai lá e vai ter alguma condição para resolver para mim o que eu estou delegando para ela. Tem essas situações, mas vamos ver como é colocado pelos espíritos, para a gente poder entender. Ele diz assim, ó, sendo ela um homem de bem, essa terceira pessoa, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder
terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para atrair. Então, é claro, lembra? A gente afasta, mas vai depender da relação dos dois. Lembra a mosca, doida para ficar posando bolo? A gente pode chegar lá e tirar a mosca do bolo. Mas se o dono do bolo não for lá e tampar o bolo, a mosca volta de novo. Lembra do evangelista Lucas, contando da limpeza da casa, que os espíritos saíram e que depois voltaram com mais? Pois é. Aí aqui ele vai explicar. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso, não fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte, se estiver subjugado. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos, jamais a vontade. Há pessoas que querem aquela dependência, não querem resolver. Nós trabalhamos com tratamento de saúde. Doutora Mantina resolve, tomo chá, não tomo chá de jeito nenhum, esqueci de fazer o chá, a água não coloquei, não tive a disciplina para imperar a vontade, devido à sintonia com o mal que ainda há em mim. Quantos na psicologia diz que às vezes o doente não quer melhorar, porque enquanto ele está de coitadinho, tem um tantão de gente para ajudar, e eu não quero ficar sem esse povo me adulando, então eu vou continuar doente. Claro que de uma forma inconsciente, mas isso pode ocorrer. Então, ele fala, há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atentem ao chamado, e os maus não temem. Aí a gente vê aqueles processos de antigamente para fazer a questão de desobsessão, pega cruz, pega ramo, faz um tanto de trem, e aí a gente vê os espíritos morrendo de rir, né? O que está acontecendo? Como é que vai fazer? Aí vamos falar para nós, às vezes o passista, a pessoa está ali em um transe, um processo, na cabine de paz, o passista fica apavorado, porque eu nunca vi ter tanto medo de espírito do que espírita, né, gente? Basta o espírito se manifestar e os espíritas, tudo sai correndo da casa espírita, o que é que nós vamos fazer? Que o negócio agora aqui, que é fora de hora, porque o espírito só pode manifestar na sessão mediúnica, e se manifestou agora, o que é que eu faço? Aí começa a dar aquele passe dispersivo. Aí eu me recordo muito do Valdir falando assim, eu fico imaginando eu, espírito sem corpo, olhando para aquele espírito com corpo, fazendo aquelas movimentações com a mão toda desorientada, e eu falo, o que é isso que ele está querendo fazer? Não tem força moral. Então, como é que a gente tem força moral? Desenvolvendo nossa humanidade, de acordo com a nossa consciência lúcida, onde está gravada a lei de amor, justiça, caridade. Lembrando que o justiça é o ajustamento a esse amor com as ideias, com os sentimentos, e a caridade é a ação, é o exercício daquilo que se sabe, de amor e justiça, de acordo com a consciência que se tem no momento. Então, no curso proporcionado pela Seara Bendita, que foi um curso numa instituição espírita, lá na sua área de ensino, que foi um curso de captação, formação de atendentes fraternos, em 2019, o presente estudo organizado e compilado, sujeito à atualização, né, objetiva complementar conteúdo do programa de curso de capacitação para voluntários. Então, aí, ele deixou um escrito para a gente nesse curso sobre a influência da questão da autoobsessão. Porque quantas vezes a gente inconscientemente alimenta esses tipos de doença, esses tipos de dependência, a gente não quer parar de ficar sendo coitadinho, né? E aí ele vai dizer para a gente sobre essa autoobsessão, que é muito interessante. Vai dizer assim, a influência obsessiva da alma sobre si mesma denomina-se autoobsessão. A criatura passa a ser a opressora de si própria. Eu não quero evoluir. Você já viram aqueles povos assim, com síndrome de Peter Pan? Não quer crescer, não quer crescer, não quer crescer. Então, há um verdadeiro campo de batalha em seu mundo interior, comprovando alterações de comportamento físico
emocional e mental. E isso é uma relação que a gente precisa ter vontade para sair. Ao pensar através de seu centro mental, ela irradia vibrações ou ondas que se propagam ao seu derredor. Vamos pegar isso aqui bem tranquilo para a gente analisar. Essa questão da autoobsessão. Quando a gente entende que a gente identificou um problema, vamos supor, a gente falou muito de pai e mãe aqui, né, gente? Eu vou continuar porque eu estou falando com muito amor, muito respeito, entendendo que pai e mãe são espíritos em evolução, os filhos também são espíritos em evolução, a relação aqui na matéria é uma relação de crescimento. Mas se a gente não identificar as dificuldades e as ignorâncias que tem devido ao ignorar a lei de amor, nós não vamos melhorar, tá? Então, aqui não é para ninguém achar que todo pai é assim, que toda mãe é assim, mas é para entender que pai, mãe, filho, irmão, sobrinho, todos nós somos espíritos em evolução. Não tem ninguém espírito perfeito, somos passíveis de erro, mas somos perfectíveis, estamos nos aperfeiçoando. Por isso que a gente pode falar com muito respeito às dificuldades do nosso aperfeiçoamento. Então, suponhamos que eu entendi que eu estou convivendo com a minha mãe e que a minha mãe é uma pessoa doente moralmente em relação à fragilidade que ela tem de querer falar mal da vida alheia, dar notícia de todo mundo, dar uma pimentadinha aqui, dar uma pimentadinha ali. E aí é muito difícil, porque minha mãe é assim, isso não vai mudar. Aí a gente fala. Aí o Nestor deu uma sugestão da prática, de como é que pode ser feito, se pode praticar. Aí a pessoa que já está gostando daquela relação de subjugação, porque também é bom para ela ficar falando mal da mãe, que a mãe é assim, como diz a Fanny, só identificou aquilo que tem nela, então ela também aproveita daquela ignorância que tem para ficar naquilo dali. Então, o que que faz? Eu começo a acreditar que qualquer possibilidade de mudança é falha. Não, que a minha mãe não vai funcionar. Não, mas não adianta mudar de assunto, que ela xinga. Não, se eu sair de perto vai ser pior. Não, mas... Vocês estão vendo? Eu já estou num processo de autoobsessão com os meus pensamentos, eu não quero sair daquilo. Já não é minha mãe mais. E nunca foi, como diz a Fanny, estava tudo em mim. Meu olhar, a minha interpretação. No dia que eu consigo sair daquilo pela disciplina dos meus comportamentos, dos meus pensamentos, eu vejo que era sempre comigo. E aí eu vou melhorar, eu vou me equilibrar, me harmonizar com a consciência lúcida, vou ver essa vontade de fazer o bem, porque é Deus em mim, e fazer o bem a mim mesmo, vou melhorar, vou crescer, e vou poder olhar para minha mãe e falar, ela está nesse processo, não vou nem me ofender, vou nem entender, saber que é dela, que daqui a pouquinho passa, porque passou em mim, vai passar nela também. Entende? Aí ele diz que ao pensar através do seu centro mental, essa pessoa que está vivendo essa autoobsessão, ela irradia privações ou ondas que se propagam ao seu redor. A mente emite e, ao mesmo tempo, capta qualquer onda energética que a atinja, desde que esteja vibrando na mesma sintonia espiritual de outra fonte emissora. Aí eu me sintonizo porque tem em mim. E na hora de falar, eu falo que é que está no outro, que é com quem eu estou sintonizado. Mas se eu sintonizei, é porque eu tenho também. Então, cada pessoa, cada um de nós, plasma os reflexos de si mesma. E por onde passa, entra em comunhão com a matéria mental alheia, exteriorizando o seu melhor lado, ou mesmo criando perturbação ou desajustamento. E aí, em síntese, somos nós mesmos que ligamos ou desligamos o fio condutor de nossos sentimentos e pensamentos. É muito interessante quando a gente começa a pensar nessa projeção mental, que é ela que se vincula, que se perpetua e que se justapõe Tá mudo, ou Tati. se desata. Tá mudo? Como assim? Tá não. Ficou mudo? Ah, não, aqui a gente está ouvindo bem. Ah, então tá. Então tá não, Aqui eu Denise. também tô vendo. Tá todo mundo ouvindo aí? Então vamos, né, gente? Voltou agora. Voltou? Ah, então tá. Então vamos lá.
E aí, gente, é interessante a gente pensar nessa projeção mental, que é essa questão da interpretação que a gente vê as coisas, né? Que a Fanny falou, que não deixa de ser essa projeção mental. Que dessa forma as almas se desarmoniza íntima, né? Entra em desarmonia íntima, que são semelhantes ou como se fosse um ímã e atraem para si forças destrutivas que eles assinalam o âmago projetando teias enfermiças através de sua atmosfera psíquica ou de sua aura doentia. Gente, essa parte é sutil e não vão pensar que o mal está longe da gente, que é só aquelas pessoas que estão vinculadas com crime, para usar droga, para matar as pessoas com bala de fogo, né? Com arma de fogo, com algo. Não, essas também. Mas é para olhar as nossas sutilezas, e que nem são tão sutis assim, se a gente tiver coragem para olhar quantas vezes o egoísmo impera em nós, criando relações abusivas, porque eu me sinto tão coitadinha que eu não quero que ele deixe de fazer isso para mim, não. Porque se deixar de fazer isso para mim, como é que eu vou ficar? Então eu vou alimentar aqui assim mesmo, eu vou ficar desse jeitinho mesmo. Então eu alimento o defeito do outro para que ele continue fazendo o bem que tem, porque o defeito do outro é o defeito que eu tenho também, mas eu não quero assumir que eu tenho, então eu falo que é dele. Tá vendo? Então a gente precisa enxergar como que está meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, como está com meu filho, com a minha filha, como está com meu irmão, com a minha irmã, como está com meu chefe, como estar com os meus colegas, como estar com meus amigos, como estar até aqueles mais distantes, como eu citou aí, com aqueles que passam na televisão. Como que está? Porque a autoobsessão, ela vem acompanhada de sentimentos de culpa, de autocensura, de recriminação, de complexos de inferioridade e de irresponsabilidade pelo próprio destino. Não é? Eu não tenho responsabilidade nenhuma com esse governo, eu não votei nele. Hã? Eu não... Quem sou eu? Não posso mudar nada, não. Não sou ninguém, não. Então, esses sentimentos desagradáveis resultam incondicionalmente de ideias ou crenças inadequadas e consciente e inconscientemente, né? A gente tem que pensar que está sempre no inconsciente, por isso que é interessante os nossos questionamentos para ver o que está governando lá no nosso inconsciente, que distorce o real significado de bondade, de pureza, de honestidade, de castidade, de retidão, de evolução, de religiosidade, de outros tantos conceitos ou definições que a gente distorce. A gente acredita que humildade, muitas vezes, é ficar subjugado. E olha, Jesus estava diante de Pilatos e teve altivez, sem recriminá-los, sem discuti-los, sem brigar, mas se manteve porque entendia o propósito de vida dele, de vida eterna, do que veio fazer aqui. E nós, gente, nós sabemos qual é o nosso propósito diante dessa encarnação, precisamos buscar. Qual que é a nossa relação diante do nosso pai e nossa mãe? São espíritos também, de onde vem meu vínculo? E enquanto filho, não sou eu que grito, não, jamais. Não sou eu que faço desaforo para os meus pais. E os meus filhos? Eu preciso ser autoritária? Porque a minha missão com os meus filhos é aproximá-los da verdade, de Deus, da bondade, de mostrar para eles como eles podem fazer melhor, mas deixando livres, tanto quanto Deus nos deixa, para usar o livre-arbítrio e sofrer o efeito de causa e efeito, e assim ir progredindo infinitamente ao longo das reencarnações, sabendo que enquanto os pais a gente fez o que a gente melhor que podia na circunstância que encontrava para aproximá-los de Deus, não para servir de motivo de orgulho
orgulho adoecido, porque o meu filho estudou isso, porque o meu filho ficou rico, porque o meu filho não briga com os outros, porque o meu filho é santo, porque o meu filho não mexe com droga. O seu filho, o meu filho, são espíritos, são seres humanos sujeitos a todas as influências que existem no mundo. Oremos por todos, para que nós possamos ser influenciados pelos bons pensamentos, através dos bons pensamentos que cultivamos e que temos. Porque a criatura, toda ela, eu, vocês, nossos filhos, nossos avós, passa a ser vítima do destino. E tal é a apatia. A apatia é a ausência de vontade e passividade que a envolve, que ela se julga imperfeita e impotente, ignorando suas possibilidades de mudar ou de utilizar seu livre-arbítrio. Lembremos, nós podemos utilizar nosso livre-arbítrio para exercer a vontade, Deus em nós, para fazer o bem, para cumprir com o nosso propósito, do que nós viemos fazer nessa encarnação. Essa pergunta tem que estar dentro de nós o tempo todo. Sou um espírito, com essas pessoas que eu estou aqui agora, qual é meu propósito? O que eu venho fazer com elas? Essa é a vontade que tem que imperar. E as relações mudam, como diz a nossa irmã Anália. Gente, ficamos então aqui até a questão 476 que a gente trabalhou hoje. Muito agradecida pela presença de vocês, por esse carinho, por esse amor que a gente tem por esse Jesus, pela essa doutrina bendita, por o Cantinho de Jesus. Muito obrigada. Parabéns ao nosso irmão Delano, que tantas alegrias enche o nosso coração, né, gente? Que está aqui cedendo, deixando espaço para a gente criar relações amadurecidas, amorosas e fraternais. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, né, por tantas informações, né,